Olá, estamos aqui para mais um Você em Cena, e aqui é o espaço onde a gente traz a pessoa, amigos, profissionais e artistas que queiram e devem se expor e entrar em cena, né? Vamos ver quando entrou em cena e hoje é um amigo, quando entrou em cena o profissional, quando entrou em cena o pai, quando entrou em cena o grande homem que esse cara é, meu amigo, né, Ronaldo? Que Opa, gostoso um dia conversar gravando nossa pô, é conversa. legal, a gente fala sempre, fala tanto, Nossa. o tempo inteiro. E hoje é um parceiro de negócio também. E fico muito feliz, Ronaldo, porque eu te admiro como pessoa. Obrigado. E às vezes esses momentos forçam a gente a fazer É isso e colocar isso a na falar mesa. obrigado. Senão a Legal. gente passa a vida, às vezes, não fala obrigado pela amizade Pô, eu pelo que que a gente tem. agradeço você que é um excelente profissional, uma pessoa batalhadora, trabalhadora, competente, sempre foi. É um orgulho para mim, satisfação estar ao seu lado nesse projeto nosso novo aqui no No PKT PKT. É Studio, isso aí. Então, WTC Senu. a nossa missão é ouvir histórias e eu quero Sim, começar com você, que é meu parceiro vamos aqui, lá. que tornou possível esse espaço aqui. Quem é o Ronaldo? Cara, boa pergunta. Quem sou eu? Sei lá, sou um cara que vem da periferia. Tenho muito orgulho disso, Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo. Sempre trabalhei em colégio público, nunca tive condições. Meu pai era cabo da Polícia Militar, minha mãe dona de casa. Uma vida dura lá na Vila Gustavo, desde cedo comecei a trabalhar com 12 anos, vendendo ferro velho. É filho de quem? Antônio Evânio Tomé, seu Vaninho, figuraça, já falecido. Antônio Evânio Tomé, Silvaninho. seu Vaninho, Vaninho, figuraça, já falecido. E dona Darcy, O Silvaninho fazia o quê? ele era cabo, Cabo? Ah, militar. tá. Se Sempre foi. aposentou, sempre foi militar. Né? Ele ficou órfão muito cedo, lá em Porangaba, com 12 anos. Ele era ó, o último da família, morou com minha irmã, mora com a outra, ninguém queria ficar com ele. A história é essa mesmo, É. coitado. E a Tantas sua irmãs mãe? casadas. Minha irmã não, A minha sua mãe? É o nome da sua mãe? Darcy. A Darcy. Darcy É dava o apoio na família. não, hoje minha mãe dava apoio como dona de casa, foi uma grande tapeceira na ITA, indústria de tapetes atlânticos, ali onde é o rodoviário do Tietê hoje. E tá aí, a dona Darcy ainda tá aí, com 85 anos, meu pai já faleceu, né? Aí meu pai foi pro seminário, não deu certo, puseram ele pra fora do seminário, aí vamos pôr ele na polícia militar, lá ele tem comida, é sério, lá ele tem comida, bebida, deixa eu ver lá. Vai me colar, figuraça, o cara, um coração, e eu comecei lá vendendo lata, ferro velho, fazendo gelinho, pipa, com 12 anos empacotando figurinha Você para tem quantos irmãos? uma irmã. Só uma irmã. Sou minha irmã mais nova há 2 anos. Eu tô com 60, ela tem 58. Qual é o nome dela? Rosivânia. Rosiva. E a Pois, pô, Darcy? aí começamos lá na Vila Gustavo, aí fui indo. O que que você traz do Silvaninho pro adulto, Ronaldo? Puta, bom, Joaninha, a calvície, a obesidade, gostar de uma cervejinha, Tudo, trouxe tudo. tudo de bom. Você Mas, ó, trouxe tudo. exato, ácido úrico, tudo aquilo. É sério. Ai, meu Deus, E muito essa hora é engraçado. legal, porque eu acho que quando a gente põe uma pessoa em cena, em primeiro lugar, a gente precisa saber disso, né? Essa origem. É, legal, A legal. origem não só dessas brincadeiras, mas a origem desse Ah, caráter, né? legal. Que você, putz, você está deixando suave, leve, Não. mas. E a minha mãe não dá. Minha mãe é uma pessoa muito séria, muito justa. Eu nunca vi ninguém com senso de justiça como a minha mãe. Chega a ser até irritante. Quando era pequeno, o que é seu, o que não é seu, não é seu. Só se conquista as coisas trabalhando, estudando. Ela é assim até hoje. Italiana, né? Colette Paralupe, bicho é fogo. E da minha mãe a gente adquiriu do meu pai. Pessoa sempre trabalhou muito também, mas era mais. Você, como um bom profissional que trabalhou, a gente vai falar disso de muito tempo na televisão, você, quando vai descrever, não sei se você percebeu, mas você busca sempre olhar para cima, que é buscando Será? imagens. É provável. Você busca imagens para recordar as É, coisas. pode Que é ser. cientificamente comprovado. Com o ser humano, ele, quando vai pesquisar a imagem, ele olha para cima. É sinal Mas que eu isso é me, legal, não é? sinal que eu me encontro em algum padrão, de alguma coisa, Não, né? mas isso é, segundo os PNL da É, vida, diz que isso aí é uma pessoa sentimental, uma pessoa que guarda sentimento de família. Ele eu sou lembra de muito isso. imagens, Eu sou descendente de não é? italiano. 3 quartos italiano, 1 quarto espanhol. O pai do meu pai é espanhol de Málaga. Então eu tenho esse sangue latino na veia. Isso eu não nego, não escondo. Eu sou muito latino em todos os sentidos. Conheci você
já nesse mundo, universo da televisão, da publicidade, da agência, nesse turbilhão de negócios que é a televisão. Tudo envolvendo que veio da televisão. Quando que você foi para isso? Então, eu comecei a trabalhar, como eu já te falei, eu tinha uma empresa de consultoria, eu era perito contábil da Justiça do Trabalho, tinha uma empresa de consultoria, enfim, estava indo bem legal. Aí comecei a namorar com a minha atual esposa, a Paula, que o meu sogro, uma pessoa maravilhosa, querida, que é meu guru, o meu, enfim, minha pedra, foi que me alicerçou, me Quantos colocou anos você está casado? 150. A pau vai te matar. Não, nós fazemos agora dia 28 de setembro, 34 anos de casado. Sim. Aí meu sogro era diretor de planejamento do Grupo Silvio Santos, da holding. Eu era consultor, eu estava lá com o meu escritório de consultoria, fazia perícia e tal. Ele me chamou para trabalhar como consultor lá, no Grupo Silvio Santos, na holding. Eu fui para lá em 1989. Aí eu fiquei lá um bom tempo, um trabalho delicioso. O Grupo Silvio Santos tinha 32 empresas na época. A gente fazia trabalho de viabilidade econômico-financeira, pesquisa, projeto na holding, na área de planejamento. Aí eu fiz um trabalho no SBT, dentro do grupo, né, numa das empresas do grupo. E gostaram do trabalho do Guilherme Stoliar, que é uma pessoa maravilhosa, um grande pai Conheço. para mim, que era o VP do SBT na ocasião, me convidou para trabalhar com ele, como assessor do vice-presidente, ou seja, tinha um overview da empresa, Né? atuando em todas as áreas, comercial, produção, financeiro, programação, rede. Eu fui trabalhar com ele. Eu tinha na ocasião 26 anos, eu era muito novo até para a Novo. missão. Uma grande experiência, uma escola, o SBT naquela época, e foi onde eu me inseri no universo, no ecossistema da comunicação, da televisão. Fui no SBT por 9 anos, bom tempo. Aí fui ser diretor-geral do SBT Online, nós estruturamos, montamos a empresa do zero, que era uma empresa nova do Grupo Silvio Santos, no segmento de internet, que naquela época estava no o boom da internet, né? E eu fui para lá, fiquei lá. 95 para 2000? Isso, exatamente, eu fui para lá em 98. 98 é. Fiquei lá mais um tempo, aí montei uma agência de publicidade, fiquei um ano com a agência, foi muito bem. Aí cansei do Brasil, me mudei para os Estados Unidos, fazer um período sabático lá, estudar e tal. Aí você já tinha filhos? Não, eu já tinha dois Duas. filhos. A Foi outro Cristiane tempo. tinha 4 anos e o Marcelo tinha 2. Aí fui para lá, Aventureiro, né? louco, não Louco. falava uma palavra de inglês, não conhecia Uma de ninguém. 2, uma de 4 e a Né? Paula. E a Paula grávida, no dia do embarque, nós descobrimos que ela estava grávida. No dia do embarque, já tudo empacotado tal, veio fax, era fax do laboratório, olha. Ela ligou para. Você não é que você está grávida, você está muito grávida. Aí foi embora. Ela grávida, 2 filhos pequenos, sem casa, sem carro, sem falar inglês, só matriculado na faculdade. Nós íamos fazer um curso lá. Aí foi indo, foi indo. Eu falei, pô, você tá segura para ter o filho aqui? Tô. Aí decidi ter o filho lá, comprei uma casa, me estabeleci, montei 2 lojas. Você tinha casa aqui, vendeu e comprou Não, uma. não vendi. Não. A casa daqui continua, que é o que eu moro hoje, inclusive. Ficou aqui fechada e tal. Lá eu comprei uma casa, me estabeleci, a gente sentiu segurança, começamos a fazer um círculo de amizades interessantes. Comecei a trabalhar na Globo Internacional, a Rede Globo estava levando o sinal dela para fora do Brasil, e tinha uma empresa lá chamada Superstation, que era representante da Globo. A Superstation me contratou para ser o manager do norte da Flórida. Então a gente vendia pacotes comerciais da Rede Globo, eu tinha 2 lojas de brinquedo, fui representante de chocolates Copenhague na Flórida. Fui me. Você gosta de negócio, né? Não, eu ia. Mas Foi essa legal. parte de empreendedorismo aí, junto você foi começando a empreender. Como é que foi? Você gostou desse? Você já Maravilhoso. sonhava isso aí? Não, De ser não, empreendedor? nós não sabíamos. Eu ia ficar lá, na verdade, a princípio, 8 meses, que era a duração do curso que eu fui fazer com a minha esposa. Com a gravidez, exatamente. Eu fui em janeiro, minha filha nasceu em setembro. Você vê que exatamente 9 meses. Nós descobrimos no dia do embarque. A gente resolveu ficar, comprou. Os Estados Unidos, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos, pelo way of life americano, enfim, a organização, a seriedade. Mas você é sempre um gringo lá, né? É. Isso é indiscutível. Você é sempre uma pessoa de fora lá. Nunca fui maltratado, nunca tive nenhum tipo de problema, zero. Tanto no aspecto pessoal como profissional, pelo fato de não ser americano. Nada. Se eu disser para você que eu tive algum tipo de preconceito, eu estaria sendo injusto e ingrato. Nunca, nada, nada. Sempre muito bem tratado, montei 2 negócios lá, toda a parte documental, legal. Nunca fiquei um dia ilegal lá, sempre com meus vistos todos ok.
E eu gostava muito de lá. Eu só voltei para o Brasil por conta do 11 de setembro. Sim. Os aviões caíram lá, meu negócio era 90% turismo, né? Orlando, eu morava em Orlando. Aí acabou o negócio. Aí fica até dezembro, aí. Você achava que acabou ou diminuiu mesmo? Ah, Acabou foi uma mesmo. coisa impressionante. É. Passei a faturar 10% do que eu faturava nas lojas. 10%. Mal pagava o aluguel. Então o próprio proprietário, o landlord, falou: olha, eu entendo a sua situação, vamos rescindir o contrato. Fechei a loja, perdi tudo, não vendi, vendi o estoque, tinha um estoque espetacular. Fechei. Em dezembro, segurei até o final de 2001, né? Esperando que no Natal recuperasse, não recuperou. Metade de janeiro de 2002 eu fechei tudo. A família voltou, eu continuei lá um período, porque eu tinha casa, fechar o Tinha que negócio. resolver tudo. Tinha que resolver tudo. Eu, em março, mais ou menos, voltei para o Brasil de 2002. E como é que é esse do dia para noite assim, você começa É a terrível. escurecer tudo? É terrível. Do Porque tá nada, um misto, né? Você estava trabalhando e também né? empreendendo, Sim, sem né? dúvida. Eu tinha as 2 horas, eu trabalhava para Globo e por chocolates Copenhague. Cara, aí é uma vida legal eu levava, muito legal, muito. Tênis, golfe, trabalhava, lá não tem sábado e domingo, então você É. consegue conciliar os tempos. Meus filhos estavam, um ainda estava no Kids Care, mas a Kindergarten, né? E outra já estava na escola, alfabetizados, a pequenininha tinha acabado de nascer. Então uma vida bem legal lá, uma casa gostosa, um condomínio fechado, com campo de golfe, quadra de tênis. E do noite pro dia cai tudo, cara. Uma coisa E você ainda impressionante. tentou o quê? Seis Tentei meses? 4, 5 meses, mas não tinha condição nenhuma. Eu tinha que ficar financiando com dinheiro, não valia a Não pena. é a pena. Eu fiquei com um pouco de receio, quando isso vai voltar? E o dinheiro que É. você colocava lá, e muitas pessoas fecharam lojas, restaurantes, foi uma coisa impressionante. A economia americana ela é uma engrenagem muito ajustada. É. Qualquer peça daquela engrenagem que sai, ela meio que dá uma desmoronada, e até recuperar, você tem que ter fôlego financeiro. Com 3 filhos pequenos, eu falei, meu, e aí? É. Casa, com o mortgage da casa, carro. Aí eu voltei pro Brasil. Vendi tudo, me desfiz de tudo, tudo Aí certinho. entrou em cena de novo o brasileiro. Aí, chegando no Brasil, você já voltou em mídias também? Sim, quando eu voltei, o Guilherme Stoliar estava montando um ensino à distância em Alphaville, a ESPM TV. Era uma parceria do Guilherme Stoliar com a ESPM, Escola Superior de Uhum. Propaganda e Marketing. Projeto muito legal. Já naquele tempo, o Guilherme Stoliar vislumbrava o ensino à distância. Montou lá em Alphaville, ali logo no começo da Rio Negro tinha um estúdio lá, eu montei para ele o estúdio, tal, do ensino à distância. Foi um projeto bem legal, viu? Foi para frente, eu acabei saindo, que eu não sou educador. Eu fiz toda essa parte da implantação do Tudo. projeto, que eu tinha experiência da época do Grupo Silvio Santos, SBT, ou seja, tipo de montado, eles tocaram, ficaram um bom tempo com aquilo lá. Aí eu montei uma agência de publicidade, que é o que eu sabia fazer, né? Voltei para publicidade digital, na época tinha digital, que era uma coisa não como hoje, né? É, Era mais incipiente e tal. E a mídia tradicional, offline, que eu tinha um bom conhecimento, se bem que eu fiquei fora um bom tempo. Aí tive que me reagrupar, tive que me reposicionar no mercado, isso demandou um certo tempo. Aí depois de um tempo, meu amigo Walter Zagari estava na Record, eu fui trabalhar na Record News em 2007. Um bom tempo fora, com a minha agência, estava me saindo bem. Aí, dia 1º de setembro de 2007, no dia da inauguração da Record News, eu estava lá, na área comercial, e foi. Fiquei 7 anos, 6 anos e meio na Record News, e depois mais 2,5, 3 na Record. Fiquei quase 10 anos na Record, 9 anos e meio. E a vida é essa. Depois fui para a Rede Brasil. onde a gente se É conheceu. isso, saí da Record fui para a Rede Brasil, onde a gente se conheceu. É. Sei lá, diretor-geral, superintendente do canal. Fiquei lá um bom tempo, aí trabalhei na TV Aparecida, aí fui trabalhar na EUTV como diretor-geral. A EUTV era um projeto de TV da Surf Telecom, queriam fazer uma TV, então. E você acompanhou até isso daí, Sim. foi um projeto legal de montar do zero uma emissora de TV, com uma programação eclética, variada. Aí saí de lá, voltei para o meu negócio, aí fui para a Capital Media, que é uma agência, então Agência. eu trabalhei com É. agência publicitária um bom tempo. Fiquei como diretor de atendimento e comercial da Capital Media, foi uma experiência espetacular também, com o Pedro Gurgel e o Cleiton Borali. Pô, a agência é legal, outro universo, outro lado. Depois eu saí da Capital Media, fui ser diretor comercial da N Sports, um canal esportivo que estava só no streaming, depois estava indo para a TV linear.
TV a cabo, Pay TV e tal, estão ainda no ar. Ele fiquei lá um período bom, estruturando a área comercial, OPEC, marketing comercial, desenvolver toda a parte de tabela de preço, que eles estavam começando na não linear, quer dizer, só streaming. Aí fiquei lá um período, saí, depois de um tempo que eles resolveram, o investidor estava investindo muito, resolveu dar uma segurada, voltou para o streaming, deu uma tirada desacelerada na questão do canal. do canal, né, do canal linear. Eu fiquei um bom tempo e voltei para minha agência onde eu estou hoje, com a agência e com você aqui, fazendo negócio de publicidade. Ah, eu estou também com a agência que é a Unlockers hoje, que é do meu amigo Bruno Cunha, um garoto maravilhoso, trabalhador, empreendedor. É uma agência que eu tenho sócio de negócio, tenho participação nos negócios, fica aqui na Vila Madalena, nas Picueta, um belo escritório nós temos lá, gera bastante negócio. E estou lá e com você aqui. Sim. E você, então, pelo que a gente viu na sua timeline da vida profissional, você trafegou aí desde a TV Ah, analógica sem e dúvida. o formato que existia de mídia e TV e entretenimento. E hoje a gente vive um outro universo de mídia e de Totalmente entretenimento e diferente. de publicidade. Você, qual é a sua visão disso? Né? Porque a gente sente, eu sinto, acho que você vai compactuar um pouco também, que a gente avança junto. Porém, a gente ficou muito tempo no analógico. Né? Sim, A gente tem aquela visão do marketing que é enraizada, a gente briga sim. contra o sistema. Como é que você vê num amplo assim, né? O que você acha que está evoluindo e quais estão sendo as dificuldades que você vê? Porque o mercado pulverizou, né? Então a Sim. mídia está pulverizada, então existe uma dificuldade aí. Não, não tenho a menor dúvida disso. Bem colocado, muito bem colocado. A publicidade, todos os setores, de uma maneira geral, tiveram uma modificação absurda nos últimos 15, 20 anos. Saúde, automobilístico, agro, enfim, várias técnicas chegaram, enfim, mudou tudo. Mas a publicidade foi uma coisa impressionante, né? Eu sou da época de TV analógica, Beta, o Matic, Comercial de 30 segundos comercial era de 30 só o que reinava. segundos, você fazer um profile na OPEC. Hoje mudou muito, mas mudou no sentido que o digital você tem que ser uma agência, hoje tem uma visão 360, né? O volume de plataformas que você tem hoje em todos os segmentos de mídia, online, offline, pay TV, streaming, rede social, rádio, jornal. Antigamente você tinha TV, depois entrou o pay TV, rádio, jornal, revista, cinema, muito incipiente, outdoor, né? Você tinha 7 segmentos. E hoje você tem. Antes, Digital. Só. só o digital você não dispensa. O OH, que foi um negócio que veio para ficar, out of home, que é uma coisa que tomou um volume. Você vê empresas de OH e valendo mais do que canais de televisão, como a É. presença Eletromídia, um exemplo, mas muitas outras. Você tem a parte digital dispensa, Google, Facebook, Instagram, TikTok, X. E, bom, não para mais. É. Você vê um decréscimo da mídia impressa, né? Infelizmente as revistas, o Grupo Abril praticamente foi dizimado, né? Você vê aquela coisa tradicional da nossa época da mídia impressa não existe mais, o jornal ainda sobrevive. Não, até uma parte aí, você está falando inclusive de formatos, né? Que com É, certeza evoluiu, mudou. Mas o grande, eu acho que até o grande cuidado que a gente tem que ter, eu estou sempre me atualizando, estudando. Hoje a gente fornece espaço para a mídia digital, vamos dizer, que tomou conta quase de uma boa parte da televisão. E hoje discute muito, e eu estava vendo esses dias aí a fundo isso, porque faz parte da gente se atualizar aqui também, que a mídia não pode ter cara de mídia. Uma coisa muito doida, né? você Que tem as que pessoas estão mascarar comprando mais quando não parece que você está fazendo que marketing. você está empurrando o produto nela, Então, né? hoje é preocupante quando tem cara de marketing. É, Pô, não como pode é, ser muito ostensivo, né? como é que a gente vai agora? Então, trabalhar uma sensibilidade, porque a compra hoje está num poder decisivo que não é mais tão. Não tem regra Não mais, tem igual regra. tinha nas páginas 7 se publica assim que dá certo. Você Né? tem, você mudou páginas amarelas, aquela É. coisa que Então, jornal hoje, classificado, não tem mais nada cuidado disso. para não dar uma cara de marketing que a É, campanha vai ser um tem fracasso. uma coisa subliminar, né? Tem que É. ser uma coisa mais subliminar. E é o que você está falando, a mídia hoje é métrica, é algoritmo, é KPI, mudou tudo. Antigamente você chegava numa agência de publicidade, um veículo, o planejador, o gerente de mídia, whatever,
Chegava lá, ele tinha lá 5, 7, 10 propostas dos veículos e analisava. Hoje ele tem 400, nem tem condição de analisar. É o que você falou, então a mídia ficou muito fria. Sim. É número puro. Sim. Você não vende mais no calor da emoção, não vende mais no achismo. Ela é muito mais assertiva, ela é muito mais direcionada, ela te pega mesmo onde você está, através de toda a tua jornada do consumidor. Ela sabe quem você é, onde você está, o que você gosta, o que você não gosta. Então não perde, não tem mais dispersão de mídia que falam, né? Ela é muito mais objetiva, assertiva, muito mais pontual. E vai de encontro do que você está falando. Ela te atinge de uma maneira mais tênue. Apesar de ser mais assertiva, ela dá voltinhas em você, ela fica te cercando. Ela cerca teu universo, ela vai te Sabe como o que um você polvo. consome. Ela é como um polvo, né, É. com os tentáculos. Ela vai te Você pegando. está consumindo aqui, É. tá, tô aqui. Ninguém perde mais tempo colocando no meu timeline, onde quer que seja, vendendo para mim produtos de criança, ou femininos, ou o que quer que seja. Ela sabe que o Ronaldo é um cara que gosta de música, cinema, esporte, gosta de restaurante, como todo mundo. Mas então ela vai me pegando ali, né? É onde as páginas que você navega na internet. É o que você falou, é uma mídia mais sutil, né? Senão a pessoa não compra. Menos agressiva, mas muito mais efetiva, sem dúvida. Até porque hoje, por conta das redes sociais, o consumidor, de uma maneira geral, ele é muito melhor informado. Sim. Não tem a menor dúvida. A mídia publicidade na nossa época, você colocar um comercial lá, ela tirava para todo lado, e o consumidor nem tinha condições de avaliar uma alternativa para aquele produto, porque não tinha como. Concorda comigo? Sim, não tinha como. Hoje o cara já atinge você e fala, peraí, você dá uma gulgada, lá, que é o termo, ou o que quer que seja, agora inteligência artificial, que é o must do momento, o hype do momento, você dá lá, o cara te dá alternativa de produto. Não, esse daqui não é bom, eu tenho um melhor preço tal. Você tem sites de comparação de preço, não tinha nada disso na mídia antiga. Era uma coisa meio intuitiva. É o Omo que eu vou usar. E outras coisas mudam demais. E as marcas eram mais fortes. Hoje as marcas estão dilaceradas, estão muito. Existem marcas para certos produtos, virou. Hoje um pequeno entra no mercado, ele se torna grande rápido. As marcas talibãs, ele pega um nicho lá. O M. Dias Branco é um bom exemplo, que é uma empresa que faz do piraquê e tal, só estou no Nordeste. O Grupo Zema em Minas Gerais, com não sei quantos supermercados em Minas. Ninguém nunca ouviu falar aqui. Então o que você falou, você pega hoje um nicho. Se atua. Tem molecada com 16 anos está importando, e vendendo. Estoque. É a mídia hoje. Eu fico impressionado com o que eu vejo. Eu fiz agora um curso recente de inteligência artificial. Eu falei, não é possível isso. Fiz um curso com 60 anos, um curso legal até na exame e tal. Mas não é possível. A mídia hoje é muito difícil, é difícil acompanhar. Eu confesso para você. Isso é um bom ponto. Você citou, né, com 60 anos, fazendo curso de inteligência artificial, essa velocidade das coisas mudando e essa inteligência que assusta, onde você acha que está atrapalhando mais do que ajudando? Tem um ponto que às vezes atrapalha. Você tem razão. Eu estava lendo sobre isso recentemente. Boa pergunta muito interessante. Eu acho que os próprios tycoons, né, da inteligência artificial, o Elon Musk, o Bill Gates, que já não está mais no negócio, mas ainda dá os pitacos dele, o Jeff Bezos da Amazon, a galera, o Zuckerberg, o Larry Page, Sergey Brin, a galera dos grandes players, né? Eles mesmos falam que tem que dar uma desacelerada. Porque até quando a população está treinada no sentido, treinada talvez não seja a palavra, você não treina, a população esteja preparada, a palavra é preparada para esses benefícios que a inteligência artificial tem. Como é que você vai lidar com isso? Eu tenho um outro medo. Preparada é fácil, dá treinamento, pega essa moçada nova, capacita e tal, mas eu tenho muito medo, e eu tive um exemplo aqui, a gente junto, inclusive, do nosso negócio, eu tive um exemplo aqui, o que me assusta estão deixando para trás cada vez mais seres humanos. Deixando para trás mesmo. Eu cheguei aqui, até isso é legal, é um case, pra gente até para pensar, e eu até provoquei um amigo nosso, o Despitinini, ele topou fazer, vim aqui para a gente discutir isso. Porque me preocupou. A gente veio num dos prédios mais tecnológicos de São Paulo,
grupo, centro aqui que nós estamos, WTC, Senu, é maravilhoso aqui, respira tecnologia, empresas, Sem dúvida. negócios. E na primeira semana, não estou dizendo mal de nada aqui é um comentário que é para crescer. Nós viemos aqui para não para ser um locatário, nós viemos aqui para fazer parte e crescer junto. Na primeira semana eu ainda não estava com o meu cartão de acesso. E aí foi feito o convite e eu não estava, naquele momento, eu estava sem a bateria do meu pequeno celular. E aí a moça falou, não, você só pode entrar se tiver o QR Code. Eu falei, não, mas eu só queria entrar. É a empresa que eu estou, se você ligar lá, eles vão confirmar. É a empresa nossa, né? Ela falou, infelizmente tem que ter o QR Code. Eu falei, então se minha mãe vier me visitar aqui, ela é uma semi-analfabeta, muito importante, uma senhora de 77 anos, importantíssima, inteligentíssima, só que ela não tem e-mail. Como muitos outros, Eu né? não tenho, como muitos outros. Aí eu pesquisei, tem 6 milhões de alfabetos digitais em São Paulo. 6 milhões de pessoas. É um número impressionante. Impressionante. Então, essas pessoas têm que ficar em casa agora. Não vai poder mais ir para algo E que nem seja ter mais conta moderno. bancária, né? Alguns nem Nem conta podem ter conta bancária. bancária. E nem pedir algumas empresas aí para fazer um simples reparo de direito como é que chama? Como você tem a garantia, é tudo robô e tem que ter QR Code e tal. Aí eu falei, olha, numa boa, eu respeito até as regras, quero cumprir as regras, mas se você me dizer, aí eu falei com o superior dela, só porque eu preciso subir. Né? Você chama o seu chefe, eu Entendi. preciso subir. Eu só queria até falar com você e tal, porque eu sei que é regra, eu quero cumprir as regras, mas se você me dizer que não tem jeito de um ser humano entrar nesse prédio, não tem outro caminho, se ele não tiver um e-mail, eu vou ter que excluir um cliente porque ele não tem um e-mail para receber esse QR Code para a gente poder entrar, eu vou ter que cancelar hoje o contrato. Eu vou subir lá, eu vou pegar minhas coisas, falar com o meu sócio, que no caso você, quem está aqui nos fala, e só para dar uma, né? Falei, porque eu não posso excluir pessoas. Cadê a acessibilidade? A acessibilidade não é só quem não tem uma perna ou quem não enxerga, ou quem não ouve. Acessibilidade é para também Sem para dúvida. todos. É. E vou te falar, essa galera mais velha, o DNA mais antigo, a experiência está aí, tá? O jovenzinho que fez o aplicativo do QR Code para ter uma melhor economia para uma grande empresa, para eliminar pessoas, o QR Code substitui uma equipe. Esse jovenzinho talvez ganhou até um aumento, porque ele inventou isso aí, foi super brilhante. Agora não precisa mais muita gente para conferir, é só o QR Code, manda o QR Code vai subir. Ele não tem a experiência que essa galera desses 8 milhões tem. Tem artista, tem empresários, tem as mães, os pais e muita gente que está aqui está nessa situação. Então a gente não pode excluir. Então, é isso que eu ia te falar. O meu medo não é capacitar o jovem, porque o jovem ainda nasceu com chip. Exatamente. O meu medo é essa rapidez. Parece que mais pessoas vai segurar e o resto vai correr muito. E esses vão ficar mais para trás ainda. Então, o meu medo é a gente excluir pessoas. Eu enxergo exatamente dessa maneira. Hoje as etapas elas estão sendo queimadas numa velocidade muito maior do que era antigamente. Ou seja, os estágios estão, as etapas estão sendo consumidas, ou seja, galgadas numa velocidade, é o que você falou. E muita gente vai ficar para trás, porque não tem nem como acompanhar. A minha mãe tem 85 anos, é extremamente ligada, antenada, mas não dá, chega uma hora. Ela pega o aplicativo do banco, que eles mudam toda hora, até porque só aquilo que você falou, o cara lá de dentro do banco tem que mostrar serviço para o banco. Tem que dar uma economia Tem que, lá. não, tem que dar economia, tem que mostrar para o chefe dele que ele tá lá para aquilo. E ele vai mudando aqui numa velocidade que uma senhora de 85 anos, e ela é antenada, tem os netos e tal, se vira, chega uma hora e fala, mudou, eu não sei mais o que eu faço, aí vem um código, você recebe um código no teu e-mail, esse código valida a tua conta. E se tem um tempo ainda, valendo. Tem um tempo, valendo, 2 minutos. Então o que acontece? Você não está só com um device hoje em dia, você tem vários devices, tem que ter o celular, o e-mail, o computador, tem que jogar o código aqui. Aí eu estou mandando agora para o senhor um código de confirmação no seu SMS. Ela tem que deixar o aplicativo e tal. Quer dizer, que está dificultando, sem dúvida estão sendo excluídos, não de uma maneira deliberada. Né? Eles estão sendo excluídos silenciosa, devagarzinho, vocês não fazem parte mais desse mundo digital, nem das mudanças, da velocidade que está acontecendo, mas muito sutilmente nós não precisamos de vocês. E onde nós vamos parar?
né? Então, essa é a preocupação dos grandes CEOs, enfim. Eles mesmos estão preocupados com isso. Eu li muitas declarações, alguns depoimentos, entrevistas, reportagens, matérias. Eles falam isso. Meu Deus, até onde isso vai? Sim. Eu acho que a tecnologia, eu sempre falo, ela deve Ah, ser hoje tem que. bem usada. Não, mas tem que Você ser. pode usar para o mal, usar excluindo pessoas pro mal. Daqui a pouco, o que o pessoal quer? Vai ter um monte de empresa robô, o banco robô, e a gente vai ficar assistindo o robô trabalhando, vivendo. Então, cadê? Cadê? Acho que é uma empresa que nem nós, do PKT Studio, tem o IA? Tem, porque sábado, 1 da manhã, se alguém quiser perguntar o preço, você Tem vai que ter ter. resposta. Tem um outro telefone com um humano responde? Sim. No horário comercial, vai responder. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser rápido, tecnológico, ao mesmo tempo ser Sem humano, dúvida, sem dúvida. ouvir e debater assuntos. Então, eu defendo e sempre agora vou poder, depois de passar um alerta, eu acho que a gente pode fazer o nosso trabalho de fazer uma parceria e trazer esse assunto para ser debatido, trazer empresa. Então, essa é a propaganda aqui do PKT Studio. Então, isso é um ambiente onde se discute assunto, propostas, negócios, as empresas usam esse espaço, esse hub de negócio, de tecnologia para gravar, debater, e é Sem dúvida. democrático, né? Você que É. trabalhou em televisão, quantos dava entrevista ano passado? Poucos na sociedade Ah, sem que dúvida. tem oportunidade de debater, Democratizou, expor não a tenha sua dúvida. opinião. Hoje, que bom! Quantas Podcast, pessoas o dia YouTube. inteiro gravando no nossos 5 endereços, um Você monte de vai no gente YouTube, gravando, pô. debatendo, é arquiteto debatendo com arquiteto, é médico debatendo com médico, é todo mundo crescendo dentro do seu nicho, e aqui é um espaço de debater, né? Então a gente vai abrir aí uma janelinha e debater esse assunto aí, não vamos excluir não, né? É, porque hoje é uma coisa que me deixa até bastante em alguns momentos irritado. Você não fala mais com o ser humano. O teu É, banco, eu não vou falar o nome dos bancos, eu tenho cliente, eu sou cliente de dois bancos, bancos grandes, não é nenhum desses bancos digitais. É, bancos antigos, tradicionais, enfim. é, É, sobraram poucos, então praticamente eu já falei o nome deles. Mas enfim, você não fala mais com o seu gerente. é. É um absurdo. Quando eu consigo falar com ele, é um milagre. Fora, você parece um ser de sabão, um sumo sacerdote de sabão, que ninguém sabe onde você é, um profeta. Ah, não, não é, como não? É, não sei, aquele ser imaculado de sabão. Porra, porque você não fala mais com o cara, só vê o Não fala. chatbot. Se você quiser, você der você põe lá. Aí lá na frente, depois de 15 minutos, ele fala: agora o senhor acessa o nosso website e resolva teu problema. Peraí, fiquei com você 15 minutos conversando, aí você manda eu entrar no teu aplicativo e resolver meu problema. Cadê você? Você não fala mais com ninguém. E é uma coisa que incomoda um pouco. Tenta resolver um problema no teu banco, na tua operadora de celular, na tua empresa de energia Eu, elétrica, de eu gás, vou, tal. Você não consegue eu vou mais. dar um exemplo rápido e vou falar o nome da empresa, porque eu acho justo. Não, não, A internet é para também é, pedir ajuda. Eu gostaria, eu já coloquei numa reclamação lá um canal oficial de reclamação, quero ouvi-los e quero voltar aqui a qualquer momento e falar e vou debater nesse programa com o Décio sobre esse problema. Como que eu fico 6 horas esperando o robô dessa empresa falar assim, ó, daqui a pouco vamos atender, só um momento. Depois de 6 horas, teve uma resposta. Olá, sou o Francisco, qual é o seu problema com a sua máquina de café? Devagarzinho eu vou falando. Máquina de café, eu disse, eu não estava, depois de 6 horas, eu não estava do lado do celular. Eu fui, sei lá, estava não tomando é água, lógico. trabalhando. 6 horas para ele, o Francisco, me responder. 4 minutos e meio, a resposta deles de novo era assim: você não interagiu, estamos cancelando a conversa por falta de interatividade. Eu tive que esperar 6 horas. E depois de 4 minutos ela Ele cancelou cansou a de você. conversa. O robô ficou cansado de você. Entendeu? Então eu fiz uma reclamação porque não é justo. Quer pôr um robô? Põe um robô eficiente que nos É, mas atenda, tá demais. Eu acho que né? eles estão. E aí eu entro de novo, e depois tem que ficar 6 horas de novo. Aí eu vou ter que dormir olhando pro negócio para tomar um Não, não tem choquezinho. mais. Então, Na verdade, muitas empresas se então é a perderam. inteligência que não é inteligência, né? É, Então eu acho que a tecnologia tem que vir para nos ajudar. auxiliar, sem dúvida. Aí eu fico perdido, porque eu não tenho um número que eu consiga falar com um operador. Ah, mas isso E acontece. Plano aí de saúde. é horrível.
telefonia celular, É. água, luz, telefone, Sim. empresa de internet, o que quer que seja. Vai cancelar a Nossa, telefonia. plano de saúde eles adoram quando você paga o bolso. Se você não paga, É. agora precisa de conversar um probleminha básico, trivial, você não consegue falar com ninguém. Então isso está ficando o quê? É legal, o mundo moderno, com a quantidade de pessoas, a velocidade de informação, a prestação de serviço, o mundo mudou. É. A concorrência, não tem dúvida, a necessidade premente de redução de custos operacionais das empresas, que as margens estão cada vez mais comprimidas, Sim. o governo cada vez mordendo mais, com apetite, uma fome, para não te dar nada em troca, uma coisa absurda. Então, você tem na tua empresa, às vezes, mais gente trabalhando para o governo na parte fiscal, tributária, trabalhista, do que produzindo, desenvolvendo novos produtos ou tentando pensar em coisa nova. Então, até as empresas têm que se virar nesse universo, nesse mundo novo aí que se anuncia. Agora, eles não podem esquecer também que estão abandonando o cliente deles. O ser humano. O ser humano. Eu sou um cara, você, nós aqui todos, tecnológico, notebook, celular, saber mexer, mexemos com todos os softwares, dominamos. Agora você pega uma pessoa que não tem, vai fazer o quê? Então a gente vai pôr um robô para falar com o robô. E aí eles vão Parece conversar e não resolve nada. Vai dar. A inteligência é espetacular. Eu fiz esse curso, tenho lido bastante a respeito, me interessei pelo assunto, não a nível de ser um desenvolvedor, nada disso. Não. A nível como poder aplicar ela no dia a dia, qual a utilidade, onde ela pode chegar no meu negócio e tal. Eu tô encantado e ao mesmo tempo assustado. Falo, Jesus. E desde uma coisa mais simples, se você usar para o bem, para você crescer a sua inteligência, maravilhoso. Eu tô também assim aprendendo demais. Eu peguei minha mentoria que eu levei anos para escrever, que estava perfeccionista, não conseguia fazer ela finalizar ela. Hoje eu joguei lá, mandei ela corrigir, ela corrigiu tudo. Só que eu estou usando para o bem. Se eu pedisse para ela escrever, que é o que o pessoal está fazendo muito, vai escrever um livro, ela escreveu tudo. Escreve o livro. Aí depois, pelo menos leia o que ela escreveu para você lançar o seu livro. Então, assim, isso é usar para o mal, porque a pessoa vai atrofiar. Lógico, não tenha dúvida. Eu vou dar uma brincadeirinha muito simples que eu fiz com a inteligência, do nada. Eu estava na casa da minha mãe no interior, ela semi-analfabeta, sentada tomando um cafezinho, e ela começou a contar na vida dela. Aí eu peguei, coloquei a inteligência, meu telefone assim, abri no chat e coloquei para gravar ela falando. E ela começou a contar, e eu comecei. Mas como que era a sua infância? Porque minha escola, porque eu ajudava, que eu vendia chuchu, poder estudar. Estudava escondido do meu pai, e ela começou a contar toda a vida dela. Pô, que legal. Do nada, eu tive uma ideia, isso usar pro bem, né? Porque eu Sim, sem dúvida. E a hora que ela acabou de contar, eu parei, coloquei lá pro chat. Pegaram essa história aqui, dividir em capítulos, arrumar Organizar o português, os parágrafos e fazer um e-book da vida de Maria José Ribeiro Borges. Mandei para meus irmãos. Aí chorou, porque tem detalhes ali que eu não tinha contado. E aí ele dá uma arrumada, colocou. Você vê, em segundos você consegue usar para o bem, até numa diversão de um café. Sim. Agora, isso é para ajudar. Que não seria possível eu ter tempo. Infelizmente, não dá. Não teria jamais. Falando. E aí até estragar o café, porque ela ia perceber que eu estava. Não. Mas ali, você vê que interessante? Você, de uma conversa, acabou sendo uma. Que no passado você não faria. Que você, por exemplo, pôr uma máquina de escrever na mesa. Não. E o que eu acho é o seguinte: é um caminho sem volta, né? Sim. É um caminho sem volta. Isso é indiscutível que é um caminho sem volta. Só vamos usar para o bem, vamos ser. Né? Então, usar para o bem. Todos dizem que usam para o bem, né? Mesmo os que usam para o mal dizem que estão usando para o bem. Uma coisa do bem que eu falo não é para fazer maldade, mas é assim, se um estudante pôr lá o que tem que fazer, ele não aprendeu. Se um estudante pegar aquilo lá, colocar aquele notebook LM, e pedir o mapa mental daquilo que ele da matéria, e ele vê o caminho e tudo, e aí ele usou para o bem, aí ele amplificou o conhecimento dele e usou a ferramenta para ramificar, e aí, poxa, ele vai ser um gênio, entendeu? É verdade. Os caras foram lá e colocaram assim, ó. A gente percebe nitidamente que isso disseminou de uma maneira. Agora, e isso a gente voltando na questão da publicidade, isso está aplicado na publicidade hoje em dia, né? Sim. Em todos os setores. E a publicidade não ia escapar ilesa. E foi uma das que, como a publicidade era responsável por permear
toda a cadeia produtiva, é a publicidade. Você produz alguma coisa, você tem Sim. que, de alguma maneira, ela acabou sendo muito impactada por isso, né? Hoje, o pessoal que está vindo aí está vindo na pista da direita É. com o farol a 250 por hora, com o farol ligado. Mas é legal, eu acho interessante essa troca de conhecimentos do pessoal que já está numa faixa mais de etarismo, tal, com o jovem, porque o jovem tem um ímpeto da juventude, tem aquela coisa, tem muito conhecimento, tem muita informação. Eu falo isso aos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos. Eles têm muita informação e às vezes, em algum caso, pouco conhecimento. É. A informação hoje é uma coisa. A gente, para fazer um trabalho de escola, pegava Conhecer, a Barça, Mirador, ia na biblioteca do José Gaspar, ali ficava horas e horas fazendo uma pesquisa sobre a história do Brasil. De uns 20 anos para cá, 25, tudo acabou, né? Ou seja, o romantismo acabou. Eu sou um adepto disso, do mundo moderno, sempre fui. Tanto é que você está. Tô lá, eu gosto. Eu sou apaixonado, eu sou curioso com esse tipo de coisa. Vou no YouTube, busco lá, enfim. Mas não vê o caso. Mas eu acho que mudou muito. Hoje, os jovens têm um volume de informação que eles não conseguem processar, o que é natural. Sim. É muita informação. Eles não conseguem processar de uma maneira adequada, saber utilizar aquilo. Não é nenhuma. Muito longe, mas muito longe de ser uma crítica. É uma constatação. Sim. Eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque eu tenho. Eles têm informação de tudo, mas aí você vai estratificando aquilo, você vai peneirando, coando, tal. O conhecimento sobre determinados assuntos do jovem moderno é muito sobre história, geopolítica. E eles têm uma visão muito cartesiana disso, que eu até admiro também. Não preciso disso pra nada. Eu já tenho lá, a informação. Tá, não tem que precisar, eu vou lá e pego. Se precisar, eu pego. O meu negócio é focar no meu trabalho, no meu estudo, no meu relacionamento. Pronto. Você olha para eles e fala, não preciso saber como foi a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Então, eu acho que eu fico feliz muitas vezes quando eu coloco, eu vejo, eu mapeio o que eu estou fazendo, né? Quando eu empreendi nisso, há 5 anos atrás, eu vi muita gente debatendo, como o nosso papo aqui, que é a abertura de a gente ter. Eu nunca pensei em falar no microfone. Eu dirigia projeto, para mim o negócio era atrás das câmeras. Mas não é legal você debater? Quantas pessoas a gente vê gravando e debatendo outros assuntos aqui? Se a gente unir tudo isso e debater também, então a gente está debatendo em cima da sua história, a formação e o exemplo de você estar com 60 anos, mas está estudando IA. Eu também. Então, assim, não tenho 60, mas tenho 55, mas nós estamos estudando, né? A gente está aceitando. Você tem que aceitar. Só que isso é legal. Então, eu acho que a gente estar aqui debatendo um assunto faz com que a gente exercite a nossa expertise que a gente ela existe, né? Você não pode negar. E a gente dê mais conteúdo para que eles tenham na prateleira o que assistir, se quiser assistir, tenha. Então, sem dúvida. Com a sua história, obrigado de você estar eu que agradeço hoje. E vai estar muitas vezes que você quiser. Agora você vai colocar pessoas em cena se você quiser. Não, vou trazer tem um network bem interessante de pessoas que têm histórias lindas. E é muito legal ouvir. Eu tenho aí pessoal bem legal que a gente está pensando em trazer para cá, que são empresários, executivos, empreendedores. Eu acho que vai enriquecer não só o PKT Studio, como o pessoal que tem acesso a esse conteúdo. Eu que agradeço você. Um empreendedor, uma pessoa que tem um coração impressionante, tem uma aura, essa parte lúdica que eu fico admirado, uma pessoa trabalhadora, séria, batalhadora, e sucesso aí para o nosso PKT Studio e para você. Tirando o Lucas ali, ó, que tá operando. Lucas? Grande Lucas. Lucas. Figuraça. Obrigado, João. Eu que agradeço, viu? Valeu, boa noite a todos. Até logo.